Oi, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai ver derivadas parciais de ordem superior e esse conceito a gente vai introduzir da seguinte maneira. Vamos considerar uma função de duas variáveis, x à quarta y mais tangente de x. A gente pode calcular a derivada parcial em relação a x dessa função, que nesse caso vai dar 4x ao cubo y mais a derivada de tangente de x, que é secante ao quadrado de x. E se a gente calcular a derivada parcial em relação a y dessa função, a gente vai ter x à quarta vezes 1 mais a derivada de tangente de x em relação a y. Então, considerando que x é constante, a derivada de tangente de x em relação a y é igual a zero. Então, o ponto aqui é que essas derivadas parciais são funções de duas variáveis. Então, a gente observa bem claramente aqui que a derivada parcial em relação a x é uma função de duas variáveis. E essa derivada parcial em relação a y, apesar dela não depender na prática da variável y, a gente pode interpretá-la também como uma função de duas variáveis. Então, o que a gente pode fazer é, dado que essa função aqui, a derivada parcial em relação a x, é uma função de duas variáveis, a gente pode derivar ela em relação a x e também pode derivar ela em relação a y. Se ela é uma função de duas variáveis, a gente consegue fazer isso sem problema. Então, aqui, só escrevendo numa notação diferente, a gente tem a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a x, que é igual, a gente vai escrever nessa notação aqui também fxx. E aqui a gente tem a derivada parcial em relação a y, da derivada parcial em relação a x, que a gente escreve como fxy. E a mesma coisa para a derivada parcial em relação a y. A gente pode derivar ela em relação a x e também pode derivar ela em relação a y. E numa notação bem parecida, a gente vai ter a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a y, que a gente vai escrever como fyx. E aqui a gente tem a derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a y, que a gente pode escrever como fyy. E aí o que ocorre, né, a particularidade desse exemplo, é que a derivada parcial em relação a y, ela não depende de fato de y. Então a gente continua interpretando essa derivada parcial como uma função de duas variáveis. A diferença é que aqui a derivada parcial em relação a y dessa derivada parcial é igual a zero, certo? Então, só explicitando mais um pouquinho, a gente está fazendo a derivada parcial em relação a y dessa função em rosa. E essa função em rosa é essa aqui. Se a gente fizer a derivada parcial em relação a y dessa função, a gente vai obter zero. Então, para exercitar o cálculo de derivadas parciais de segunda ordem, vocês podem olhar nas notas de aula. Ali vocês vão encontrar um exemplo resolvido. Então, tentem resolver sem olhar já a resposta, mas usem as notas de aula para praticar esses cálculos. Mas, dando continuidade ao exemplo que a gente já introduziu, vamos pensar aqui nessa derivada parcial fxy. Bem, aqui, prosseguindo de maneira semelhante, né, a gente está fazendo a derivada parcial em relação a y dessa função em rosa, que é fx. E a fx está destacada aqui, certo? Então, a derivada parcial em relação a y dessa função que a gente destacou,
ela vai ser igual a 4x ao cubo, derivando parcialmente em relação a y, certo? Vezes 1, e a derivada parcial em relação a y, que secante ao quadrado de x, é igual a zero, o que dá 4x ao cubo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para essa outra derivada parcial aqui em laranja. Deixa eu só apagar esse destaque. Então aqui, no caso da derivada parcial fyx, o que a gente está fazendo? A gente está derivando em relação a x essa função em rosa, que é essa aqui. Então, se a gente derivar em relação a x a função que está destacada, como essa função é igual a x à quarta, a derivada dela é 4x ao cubo. E o que a gente observa nesse nosso exemplo é que essas duas derivadas parciais são iguais. Então, essa derivada laranja, que é a fyx, ela é igual à derivada parcial fxy. E o teorema a seguir afirma que isso não é exatamente uma coincidência. Esse aqui é o teorema de Clairaut. Ele afirma que se a gente tem uma função de duas variáveis e um ponto AB qualquer interior ao domínio dela, dessa função, essas duas derivadas parciais, fxy e fyx, se elas existem e são contínuas em uma vizinhança desse ponto AB, então necessariamente essas derivadas parciais vão ser iguais. Então basta verificar onde essas derivadas parciais cruzadas, fxy e fyx, existem e são contínuas, que a gente vai ter necessariamente a igualdade. E, concluindo esse tema, dê uma olhada nas notas de aula, porque da mesma forma que a gente calculou essas derivadas parciais de segunda ordem, nós poderíamos derivar parcialmente de novo essas derivadas parciais de segunda ordem, obtendo derivadas parciais de terceira ordem e assim por diante. Então, a gente tem derivadas parciais de ordem n para n maior ou igual a 1. Derivadas de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e assim por diante. E também, analogamente, o que a gente fez para funções de duas variáveis, aqui nesse exemplo, nós podemos fazer também para funções de três variáveis. Perdão. Então, aqui embaixo, se a gente tem uma função, vamos usar outra ali. Se a gente tem uma função f zona de x, y, z, que é igual a x ao quadrado seno de y, dividido por z, por exemplo, a gente tem três derivadas parciais, fx, fy e fz. E, a princípio, essas derivadas parciais são funções de três variáveis também. Então, a gente pode derivar parcialmente essas funções em relação a x, y e z e seguir o mesmo raciocínio para funções de três ou mais variáveis também.